Deezer é um herói talentoso com uma rara habilidade de anular magia, mas falha em salvar o mundo da destruição. Tudo muda quando ele volta no tempo e treina para ficar super poderoso, reescrevendo a história e, finalmente, salvando o mundo. Tudo começa numa noite, durante uma guerra numa dimensão sombria, o mundo das sombras, capaz de destruir o mundo humano. Após tirar a vida de incontáveis heróis, o monstro-chefe, que parece um titã bestial anabolizado, tenta entrar no mundo humano, mas Desir e sua equipe chegam para detê-lo. Quando a besta dispara uma explosão poderosa contra eles, Desir a anula facilmente, então ela se prepara para destruí-los com seu ataque supremo. No entanto, Dazir vai plus ultra e anula esse feitiço poderoso ao custo de sua mão, permitindo que sua equipe avance contra o monstro. O demônio tenta golpeá-los com a cauda, mas o tanque do grupo bloqueia o ataque, permitindo que os outros despejem seus golpes supremos nele, e a Dama da Espada usa seu Bankai para finalizar o demônio. Após a batalha, Desir se sente aliviado por o mundo ter sido salvo, mas o grupo nota que não são teleportados de volta ao mundo humano como deveriam após derrotar o chefe. Quando mencionam que os 6 são os últimos sobreviventes entre as centenas que lutaram contra o demônio, Desir fica triste ao lembrar de todos os amigos e companheiros queridos que perdeu durante a guerra. No entanto, todos o cobrem de elogios por conseguir analisar e bloquear os feitiços do demônio, e perguntam por que ele é desconhecido, mesmo sendo mais apelão que o Doutor Estranho, mas ele simplesmente diz que é um plebeu. Quando perguntam o que ele planeja fazer após retornar ao mundo deles, Dacia lembra da dor de ver seu grande amor, Romântica, morrer durante a guerra e diz que precisa de mais tempo para pensar. Nesse momento, o demônio reaparece, fazendo todos entrarem em pânico, e o mago explica que a besta está prestes a explodir de vez, graças a toda a mana armazenada em seu coração. Daisy tenta anular a explosão de mana, mas chocantemente seu feitiço se estilhaça, e o mago explica que o ataque não pode ser anulado porque é uma bola de puro poder mágico. Enquanto a explosão os destrói, Daisy se sente inútil, pois mais uma vez não consegue salvar as pessoas que ele tanto ama. De repente, ele acorda num corredor de escola e nota que está completamente bem, o que o surpreende. Enquanto quebra a cabeça para entender o que está acontecendo, ele ouve um barulho no corredor próximo. Ao entrar, ele se surpreende ao ver que sua antiga professora ainda está viva. Ela anuncia que os alunos precisam passar por uma versão artificial do mundo das sombras como exame de admissão. Quando ela menciona o ano atual, Dicer vai para um canto para esfriar seu cérebro superaquecido, pois agora percebeu que foi izekaizado 10 anos no passado. Isso o faz se sentir horrível, pois significa que tudo o que ele e seus camaradas sacrificaram durante a guerra foi em vão, e lágrimas começam a escorrer de seus olhos. Algumas horas depois, ele se senta no corredor da escola e percebe que não é um sonho, pois ele se lembra claramente de cada detalhe da vista à sua frente. Nesse momento, uma garota do segundo ano chamada Lidória chega e se apresenta como sua nova mentora, e ele a reconhece como uma aluna de alto escalão que usa magia de fogo num nível que faria o príncipe Zuko chorar no cantinho. Ao verificar seus detalhes, ela nota que ele é um plebeu, então o informa que ele será da classe beta mesmo se passar no exame, por causa do sistema discriminatório da escola que coloca apenas nobres nas classes superiores. Logo depois, eles seguem para o salão do exame quando são abordados por um nobre metido à besta chamado Elhain, que começa a discutir com Lidória sobre quem se saiu melhor em seus duelos anteriores. Ele finalmente nota a presença de Desir, mas quando Elhain descobre que ele é um plebeu, ele ri e diz para ele desistir do teste enquanto se afasta. Nesse momento, eles ouvem um anúncio no rádio da escola, dizendo aos candidatos para irem ao salão do exame. Mas Daisy nota que sua humilde mentora agora está no modo revoltada, enquanto ela lhe diz que ele deve passar no exame para colocar aquele nobre escroto no lugar dele. Quando Daisy chega ao salão do exame, ele procura desesperadamente por sua paixão, mas não a encontra. Justo quando ele está prestes a desistir, Romântica aparece e diz pra ele parar de olhar em volta como um macaco com problema de cabeça. O cara fica tão chocado ao vê-la que mal consegue respirar. Mas quando ele se lembra de como ela morreu em seus braços, ele estabelece como seu novo objetivo salvá-la, reescrevendo a história do mundo. Em sua empolgação, Dazir expressa alívio por ela estar bem, mas ela pergunta como ele sabe o nome dela se eles nunca se encontraram antes. É nesse momento que ele percebe que foi um idiota. Então ele se desculpa e mente que descobriu o nome dela na tela de informações à frente deles. Quando ela nota que estão no mesmo grupo de exame, ela sorri, desejando-lhe boa sorte e se afasta. Depois que ela sai, Daisy lembra da devastação que sentiu quando a perdeu na linha do tempo original, e jura que nunca mais a deixará passar por uma experiência tão dolorosa. Alguns minutos depois, Lidoriel informa que ele está no grupo D, e seu teste é uma corrida nas planícies de Erensti, no nível iniciante do mundo das sombras. Ela o assegura de que está tudo bem, porque embora a área de teste seja chamada de Mundo das Sombras, não é perigosa. Ela então explica que os Mundos das Sombras usados na Academia Hebrian são criados para fins de testes, e empregam um sistema de segurança que permite aos candidatos evacuar mesmo se sofrerem dano fatal. Antes que ela possa explicar mais, Elhain interrompe, dizendo que eles podem usar magia e atacar outros participantes. Ele então prossegue dizendo que ele não pode passar no exame, e Lidória tenta argumentar que eles podem vencer com o poder da amizade.
Mas ele solta uma bomba, informando que a candidata que ele está mentorando é Azest, uma poderosa cavaleira mágica. Isso choca Lidória, mas Desser fica feliz em ver sua antiga camarada novamente. E ele se lembra que ela é uma usuária de gelo e magia de visão, impossível de ser invertida. Vendo que Lidória agora se esconde de vergonha, Elhain começa a provocá-la de novo. Então ela diz que ele só teve sorte com a designação de sua pupila, e isso não reflete suas habilidades. No entanto, ele argumenta que reflete suas habilidades de Rhys, e afirma que um plebeu inútil como Dazir é perfeito para ela enquanto se afasta. Depois que eles saem, Lidória admite que as chances de Dazir contra uma cavaleira mágica são baixas, mas ela diz para ele não desistir, então ele a agradece. Nesse momento, o instrutor anuncia que finalmente é hora de começar o teste, e todos os participantes devem se reunir no portão. Após se despedir de Lidória, ele se move para a frente do portão e se alinha com os outros participantes, incluindo sua amada Romântica. Ao entrarem no portão, são informados pelo examinador que apenas 3 candidatos passarão no teste e eles podem usar magia, bombas de chakra e qualquer outro método de luta em seu arsenal. Ela também diz que eles serão desclassificados se sofrerem dano fatal e os instrui a se alinharem na linha de partida. Enquanto os candidatos se alinham, Desi lembra que Azest sobreviveu até o último momento como ele, mas ele se pergunta se ela voltou ao passado com suas memórias, assim como ele. De repente, ela o chama pelo nome, e isso o confunde, então ela explica que verificou a lista antes de vir pra cá. Ela então diz que ele está no círculo mais baixo, já que suas habilidades físicas estão abaixo da média, e mesmo que ele continue treinando, ele não tem nenhum futuro. Desir admite que ela está certa, mas suas palavras confirmam que ela não tem memórias do passado. Ela diz que notou que ele a estava observando, mas ele não precisa se preocupar porque ela não ataca os fracos, e ele a agradece. Quando a corrida começa oficialmente, Azest avança com tanta velocidade que suas ondas de choque empurram os outros candidatos para trás, e Romântica reclama da exibida antes de entrar na corrida. Enquanto avança, ela acidentalmente pisa num monstrinho e começa a babar pela fofura dele. Vendo isso, Azir diz que está surpreso que ela ainda goste de coisas fofas, e isso a faz acusá-lo de fingir conhecê-la só para levá-la para a cama. Quando ela diz para ele focar na corrida, ele aponta que ambos estão prestes a ser desclassificados, mas ela diz para ele não colocá-la no mesmo saco que um perdedor como ele. Ele se desculpa alegremente, mas isso só irrita ainda mais, e enquanto ela continua a repreendê-lo, ele diz que sentiu falta dessa experiência. Nesse momento, ele avista um ataque vindo em direção a eles e imediatamente a empurra para fora do caminho. O atacante usa um feitiço de fogo ainda mais poderoso, mas Romântica o confronta com uma explosão de vento que o manda pelos ares. O instrutor anuncia que o cara foi eliminado e agora restam apenas 5 participantes. Ouvindo isso, Romântica agradece a Dazir por salvá-la, mas diz que já estamos quites. Quando ele responde com indiferença novamente, ela começa a reclamar, mas ele a lembra que ela precisa se apressar para alcançar os outros. Ouvindo isso, ela finalmente decide levar a sério e ativa seu feitiço de vento supremo chamado Aerosweep. Enquanto isso, 2 figurantes estão correndo quando de repente encontram uma rajada de vento poderosa. Um deles é imediatamente levado pelos ares, mas o segundo cara consegue bloquear com sua espada. Nesse momento, Azest chega e prova ser a escolhida mais uma vez, cortando o vento enquanto avança. O cara tenta seguir seus passos, mas de repente uma árvore é arrancada e o esmaga. Quando é anunciado que restam apenas 3 candidatos, Romântica volta sua atenção para Desir e ameaça fazer ele virar purê se ele não recuar. No entanto, Desir se recusa, e isso a deixa tão irritada que ela dispara uma barragem inteira de feitiços poderosos contra ele. Depois ela começa a se afastar, pensando que ele foi destruído, mas quando ele elogia suas habilidades mágicas, ela se vira e vê que ele está completamente ileso. Ele começa a dar uma aula de como melhorar a magia dela, mas ela fica irritada de novo e lança algumas correntes mágicas contra ele. No entanto, Desir usa sua magia para alterar as correntes de ar, fazendo as correntes errarem o alvo, e é aí que ela percebe que ele está usando um feitiço de inversão. Ela não consegue acreditar que alguém de um nível tão baixo esteja usando um feitiço tão apelão, então ela dispara outra corrente de vento contra ele, mas ele a anula facilmente. Enquanto ela tenta processar o que está testemunhando, Desir avança para finalizá-la, então ela se transforma na Lady Gilgamesh enquanto dispara uma barragem de ataques de uma vez. Mas Daisir anula cada um deles. Ele então a informa que feitiços de inversão não são tudo o que ele é capaz e ativa um feitiço de aprimoramento chamado Graxa, antes de acertá-la com um poderoso feitiço de bola de fogo. Depois ele enfrenta Azest, que ativa centenas de círculos mágicos para destruí-lo, mas ele ganha controle deles e inverte a direção dos feitiços para que o errem. Azest então combina seus círculos mágicos restantes em um só e lança um feitiço poderoso, mas Desir contra-ataca usando sua inversão e passa por ela para cruzar a linha de chegada. O instrutor anuncia que Desir ficou em primeiro lugar na corrida, e Romântica e Azest correm em direção à linha de chegada. O herói decide que vai ficar mais forte para impedir que a tragédia se repita. Na sala de administração, um dos oficiais revela que eles atribuíram as classes com base nos resultados dos testes, círculos mágicos e históricos familiares, e os cabeças duras da elite no painel estão felizes que nenhum plebeu foi designado para a classe alfa. No entanto, o líder deles os informa que há uma recomendação para que um certo aluno seja colocado na classe alfa, e Brigitte revela que é Desir. No dia seguinte, na escola, os alunos qualificados se reúnem no corredor para ver seus nomes no quadro, e muitos da elite estão felizes por estarem na classe alfa. Desir nota que está na classe beta, mas está mais preocupado com Romântica, que parece devastada, como se o caminhão do Khan tivesse atropelado o esquilo de estimação dela.
Mais tarde na aula, Romântica se sente azeda porque sua sala de aula parece um apartamento de mendigo, e ela começa a se perguntar quando o lugar foi construído. O professor informou aos alunos que as habilidades dos magos são classificadas em círculos, e o círculo mais baixo é 1, enquanto o mais alto é 7. No exame de admissão, eles deram peso aos seus círculos mágicos, e era preciso ser pelo menos círculo 2 para ser da classe alfa. Enquanto ele ri deles, Romântica fica irritada porque sabe que é um círculo 2, mas está mais incomodada pelo fato de estar sentada ao lado de Dazir, e se pergunta por que ele está na classe beta, mesmo tendo derrotado uma cavaleira mágica. Enquanto ela quebra a cabeça para entender as coisas, Dazir sorri para ela, e isso a faz travar até o professor mandar ela fazer silêncio. Vendo isso, Dazir lembra de um encontro anterior que teve com a professora Brigitte, onde ele a agradeceu por tudo o que ela fez por ele no orfanato. Ela ficou satisfeita por ele se lembrar dela, e também orgulhosa por ele ter se tornado poderoso o suficiente para derrotar Azeste. Ela então revelou que era seu plano colocá-lo na classe alfa, mas os outros professores se opuseram fortemente à ideia porque são nobres. De volta ao presente, Desi percebe que o muro que esses elitistas ergueram entre nobres e plebeus não o afeta apenas a ele, porque mesmo em sua classe, vários magos talentosos merecem um ranking mais alto. Quando ele lembra da morte de Romântica, ele decide que vai desbloquear o máximo de talentos possível. Logo depois, Romântica está na aula resmungando por ter sido colocada na classe beta, quando um aluno da classe alfa chamado Doneda a aborda e a convida para se juntar à sua equipe, a Lua Azul. Isso a confunde, mas ele explica que é a melhor equipe da academia, composta por magos mais fortes que Tsukina, e ele está interessado em tê-la porque ela tem habilidades excelentes e uma boa linhagem. Ela percebe que se juntar poderia lhe dar uma promoção automática para a classe alfa, mas ela não tem certeza se deve aceitar. Nesse momento, Doneta segura a mão dela e diz que ela precisa sair com ele em troca de entrar na equipe. Isso a deixa tão constrangida que ela grita e puxa a mão, lutando com as palavras para expressar sua confusão. Quando ela menciona que eles acabaram de se conhecer, ele diz que foi amor à primeira vista quando a viu na cerimônia de entrada, e segura a mão dela novamente, dizendo que uma rainha gloriosa como ela não deveria ser jogada na classe beta com os outros plebeus imundos. Ele pede para ela ir com ele, mas ela tira a mão e pede para ele dar um tempo para pensar. Então ele lhe dá um presente costumeiro de sua cidade natal chamado Camuvan, explicando que é dado a alguém que você ama. Quando ela o abre, vê um lindo colar e diz que não pode aceitar, mas ele diz que é prova de sua sinceridade e implora para ela aceitar antes de se afastar. Depois que ele sai, Romântica finalmente se sente aliviada, mas de repente Dazir aparece atrás dela, deixando-a tão assustada que ela cai no chão. Ela volta a ficar de pé e pergunta o que ele quer, então ele diz que quer oferecer a ela a mesma coisa que Doneta fez. No entanto, ela instantaneamente disse que nunca iria pra cama com um vira-lata virgem, mas ele diz que não está convidando pra sair, mas sim pra se juntar à equipe dele. Ouvindo isso, ela pergunta, brincando, o que ele acha que ela escolheria entre uma equipe de Digachads ricos e poderosos e uma equipe de perdedores de segunda categoria como ele, mas ele sabe que se juntar à equipe deles foi o primeiro erro que ela cometeu que levou à sua ruína. Já que ela tomou sua decisão, ela pede pra ele sumir, mas ele lhe dá um envelope pra ler quando ninguém mais estiver por perto. Ela imediatamente começa a zombar dele, alegando que ele copiou táticas de riso de novela naquela carta de amor, mas ele diz pra ela se livrar da carta depois de lê-la pro bem dela. Depois que ele sai, ela lê a carta e imediatamente fica irritada, se perguntando como ele sabe o segredo dela. Enquanto Désir caminha pelo corredor, ele se pergunta se Romântica vai ficar brava ou chorar depois de ler sua carta, mas então ele avista um garoto de cabelo azul chamado Pram sentado num banco, o que o agrada. Algumas horas depois, Désir está sentado na arena, e ele lembra que, entre todos que lutaram na guerra na linha do tempo original, Pram era o espadachim mais rápido, apesar de ter tido pouco treinamento. E ele sente que Pram pode ficar ainda mais forte nesta linha do tempo. De repente, Romântica chega e tenta confrontá-lo sobre o conteúdo da carta, mas ele diz pra ela calar a boca, já que o treino está prestes a começar. Imediatamente, ela avista Pram, começa a babar por ele como uma fã de K-drama, e quando ele espirra, ela fica ainda mais louca com sua idolatria. Pram pega uma grande espada de madeira, e isso surpreende, pois eles se perguntam como um baixinho como ele planeja empunhar uma espada tão grande quanto seu corpo. Quando ele se apresenta ao seu oponente, o esquentadinho diz que um saco de lixo da classe beta não vale a pena se apresentar e diz ao instrutor para começar o duelo imediatamente. Assim que o duelo começa, Pram avança contra ele, lançando vários golpes pesados que o empurram para trás, e o homem fica chocado por estar sendo dominado por um plebeu do tamanho de um Pikachu. Enquanto Pram avança para dar o golpe final, Désir tenta avisá-lo, mas o esquentadinho desvia e derruba sua espada. Mesmo sendo declarado o vencedor, o raivoso começa a espancar Pram até ele ver estrelas, até que Désir chega e o afugenta. Um tempo depois, Désir ajuda Pram a cuidar de seus ferimentos, e Romântica não perde tempo e começa a dar em cima dele. Depois ele agradece a Dazir por ajudá-lo, e depois que ele sai, Romântica confronta Dazir sobre o conteúdo da carta. Ele a informa que a razão pela qual ela foi rebaixada para a classe beta é que os professores sabem que sua família eram comandantes que compraram seu caminho para a nobreza, e ele a avisa para não se juntar à equipe de Doneta porque eles também odeiam plebeus. Quando ele a pede para se juntar à equipe dele novamente, ela inicialmente recusa, mas quando ele menciona adicionar Pram ao grupo, ela finalmente cede. Em um sonho, Pram está com sua mãe, que lhe dá uma espada e diz que é prova de amor, mas ela de repente se desintegra, e sua mãe começa a ver encantamentos de filme de terror, o que o assusta tanto que ele pula da cama no mundo real.
Na manhã seguinte, Desir, Pran e Romântica se encontram com a professora Bridget, que fica satisfeita em ver que seu pupilo finalmente tem amigos. Quando ele diz que está lá para solicitar a formação de uma equipe, ela sorri e os oferece chá e alguns doces. Depois de brincar por vários minutos, Bridget finalmente vai direto ao assunto, perguntando a Dazir por que ele quer formar uma equipe. Dazir diz que quer ser promovido à classe alfa vencendo o torneio de classificação, e mesmo que ela o avise que é extremamente difícil, ele diz que está determinado a conseguir. Ouvindo isso, Pran pergunta por que o processo de classificação é tão difícil, então ela decide explicar tudo a eles. O torneio de classificação é um exame para determinar as classificações dos alunos em cada série. É conduzido com alfa e beta juntos, e a elegibilidade para participar exige uma equipe de 3 a 6 membros. O exame assume a forma de uma batalha entre duas equipes, onde a classificação da equipe vencedora sobe. Quando Romântica pergunta se as equipes com maior número têm vantagem, Bridget diz que não é necessariamente assim, já que as conquistas individuais também são avaliadas. Além de esmagar os oponentes, apoiar os colegas de equipe e interceptar os adversários são contribuições super válidas para garantir a vitória do seu grupo. O objetivo do torneio de ranking é avaliar as diversas habilidades dos alunos, mas tudo isso é só para as rodadas classificatórias, né? E os grupos vencedores participarão da rodada final, que acontece lá no Mundo das Sombras. Aqueles que ficarem entre os 9 primeiros recebem o título de Rankers únicos, e podem avançar da classe Beta para a classe Alpha. Por isso, o torneio de ranking também é conhecido como torneio de promoção. No entanto, Bridget os informa que ninguém nunca foi promovido antes, e Romântica diz que não é de surpreender, porque uma batalha entre um grupo de rank Alpha e um grupo de rank Beta é, destinada a ser unilateral. Bridget concorda e afirma que todos os melhores alunos nos exames passados eram todos da classe Alpha, antes de, sem rodeios, dizer a eles que é simplesmente impossível ser promovido. No entanto, Desir diz que é exatamente por isso que vale a pena tentar, e explica que se um grupo de 3 perdedores da classe Beta se tornar rankers únicos, isso provará que aqueles professores chatos pra caramba, que acham que a classe Beta é só um bando de fraudes nível Megumi, estão todos completamente errados. Ouvindo isso, Bridget sorri e diz a ele que se eles realmente conseguirem essa proeza e se tornarem rankers únicos, eles podem se tornar o gatilho para reformar todo o sistema podre da academia. Desir concorda com o ponto dela, então ela os informa que todos os membros devem concordar antes de formar um grupo, e então pergunta a Romântica e Pran se eles estão dispostos a formar este trio das meninas superpoderosas com Desir, depois de ouvir essa ideia maluca dele. Muito tempo depois, os 3 perdedores caminham pelo corredor, e Romântica fica impressionada com a ostentação das áreas de treinamento da classe Alpha. Quando chegam ao seu próprio campo de treinamento, ela simplesmente surta, pois parece mais um barraco de muquirana do que qualquer outra coisa. Pran também reclama que é tão empoeirado quanto o sótão da sua avó, mas Desir o assegura que eles vão se acostumar. Relaxa. Nesse exato momento, um exército de ratos aparece e avança contra eles, fazendo Romântica e Pran pirarem de vez. Depois que eles se escondem de novo, Desir diz aos outros para se prepararem para uma limpeza geral, mas Romântica se recusa, alegando que ela tem tanto pavor de ratos quanto qualquer um que esteja assistindo a este vídeo. Um tempo depois, Pran percebe que o quarto agora parece brilhante e super elite, tipo a mansão Playboy, e ele canta louvores a Desir por ter feito uma limpeza tão impecável, mesmo estando ferido. Desir sugere que eles comecem o treinamento, e uma Romântica exausta tenta argumentar, mas quando ele a lembra que é para a promoção deles a rankers únicos, ela se acalma na hora e se lembra da conversa anterior que tiveram com Brigitte. Naquela época, quando a professora perguntou se eles queriam se juntar ao DS, ela sentiu que não havia a menor chance de ela se tornar uma ranker única, já que todos os rankers alpha já eram muito mais poderosos que ela. Mas Desir lembrou de sua promessa de desvendar o segredo dele, então ela finalmente concordou. Quando Brigitte direcionou a pergunta ao Pran, ele imediatamente concordou porque queria passar mais tempo com seu novo melhor amigo do peito, o Desir, e Brigitte aprovou oficialmente a aplicação deles para formar um grupo. Durante o treinamento, Desir desenha um círculo na parede para a Romântica usar para a prática de tiro ao alvo, pois ele pretende melhorar a precisão de seus ataques mágicos. Ela ativa vários círculos mágicos e começa a se gabar de suas habilidades antes de lançar alguns ataques no círculo. Seus feitiços atingem ao redor do alvo e ela tenta se gabar de novo, mas Desir corta suas celebrações na hora, informando-a que eles não têm a menor chance de avançar para a classe alfa se ela não conseguir acertar o centro do alvo. Ouvindo isso, ela começa a surtar de vez, mas Desir está super confiante de que ela pode conseguir, porque ele já viu contra-atacar monstros poderosos usando tiros super precisos antes. Para a próxima etapa do treinamento deles, ele entrega uma bola a ela e diz para movê-la para o círculo usando sua magia de vento. Enquanto ela luta com a bola, Desir a aconselha a visualizar o vento como ela costumava fazer. Então ela ativa seus poderes e incorpora o vento dentro de sua mente, permitindo que ela complete a tarefa. Desir fica super impressionado que ela acertou em cheio na primeira tentativa, e ele diz pra ela repetir isso várias vezes para que ela possa dominar completamente. Quando Pran vai até Desir para seu próprio treinamento, Desir diz que não há absolutamente nada que ele possa ensiná-lo, porque Pran é um mestre espadachim que já é capaz de vencer o torneio completamente sozinho. No entanto, Pran discorda dele. Então ele menciona como Pran perdeu contra o bandido nobre porque ele tentou imitar o Asta usando uma espada gigante. Então diz a ele que ele deveria estar usando uma arma bem mais leve, tipo um florete. Ouvindo isso, Pran o leva para um quarto onde ele revela que nasceu fora do casamento, filho de seu pai nobre e de sua mãe plebeia. E a única coisa que eles lhe deixaram foi uma espada. Desir reconhece a espada como a mesma arma que Pran usou na linha do tempo original para destruir monstros. E Pran conta a ele como ele começou a treinar duro para se tornar um espadachim poderoso, até o dia em que sua mãe morreu. Ele então revela que a razão pela qual ele se matriculou na academia é para encontrar seu pai,
e começa a desabafar sobre como a espada que seu pai lhe deixou foi declarada completamente sem valor depois de ser avaliada. Depois de jogar a espada no chão, ele diz que nunca mais a usará, porque ele simplesmente não quer. No dia seguinte, durante o treinamento, Desi pede a Pran para mostrar a espada de novo, já que ele descobriu algo. Mas Pran diz que já a vendeu para comprar umas cartas de Pokémon. Logo depois, Pran e Desi caminham pela área do mercado e Desi se lembra que costumava fazer compras lá com muita frequência antes que o tempo voltasse. Pran então o direciona para um beco que leva ao destino deles, e ele fica completamente chocado porque nunca seguiu aquele caminho antes. Depois de passar pelo beco, eles chegam a um lugar chamado Loja de Wujukun, onde está escrito no quadro de avisos que não aceitam devoluções. Vendo isso, Desi percebe que o dono pode ser mais obcecado por dinheiro do que o próprio seu siriguejo. Pran diz a ele que nunca mais quer empunhar aquela espada, mas ele pede ao baixinho para lhe dar uma chance. Eles entram no prédio e caminham pelo corredor até chegarem a uma porta de aparência bem esquisita. Quando Desi bate nesta porta, um homem construído como Hulk abre a porta para eles. E enquanto eles entram, Desi percebe que o lugar é fortemente guardado, tipo, muito mesmo. O dono da loja se apresenta como Wujukin e pergunta o que eles querem. Desir responde que está lá para pegar de volta a espada florete que Pran havia vendido a ele, fazendo com que o dono os lembrasse de sua política de não devolução. No entanto, Desir esclarece que está lá para comprar a espada. Então o comerciante atira e diz a Pran mais uma vez que ela não tem valor, mas desta vez ele especificamente diz que ela não tem valor como espada. Pran fica completamente chocado ao ouvir isso, e enquanto Wujuken tenta descobrir como uma espada pode ser tão leve assim, Desir os informa que é um Kemovan. Quando o comerciante pergunta como ele sabe disso, ele diz que já viu um antes, obviamente se referindo ao presente que Dona deu à romântica. O comerciante explica que é usado pela nobreza para dar um presente a um amante, mas ele não conseguiu descobrir como abri-lo. Quando Desir pergunta o preço da espada, o ganancioso comerciante diz que são 40 pratas, e Pran argumenta lembrando que ele a vendeu por apenas 3 pratas e também reclamando que ele não lhe disse que era um Kemovan. O comerciante pilantra explica que fez isso porque Pran pediu para ele avaliar a espada, que vale 3 pratas, mas agora o preço está subindo para 40 pratas, porque ele a está vendendo como um Kemovan. Isso deixa Pran tão puto que ele tenta lutar com ele, mas Desir o impede e diz que o dono da loja está certo, infelizmente. Ele então lhe entrega as 40 pratas e pega a espada. Mas enquanto ele a examina, Wujukun diz a ele que ele está perdendo o tempo dele, já que um amador nunca vai conseguir abri-la. No entanto, Desir ativa seu olho mágico que lhe dá a visão de raio-x da espada, e quando ele percebe algumas inscrições lá dentro, ele a entrega a Pran. Enquanto Pran segura a espada, Desir lhe dá as direções sobre como abri-la, e isso permite que ele finalmente a puxe de sua bainha. Pran fica completamente chocado porque a espada parece mais bonita do que qualquer lâmina de caçador de demônios. E ele percebe que não é feita de prata ou ferro, mas sim de um metal brilhante que ele nunca tinha visto antes. Desir o informa que é feito de uma substância chamada Blancium, e imediatamente o comerciante ouve isso. Ele começa a pirar de vez, porque é uma substância mais dura que o aço, e mais leve que uma pena, que é usada na fabricação apenas das armas da mais alta qualidade. Enquanto Desir tenta sair com Pran, o segurança musculoso bloqueia o caminho deles, então Desir pede ao Wujukyun para tirá-lo dali. No entanto, o comerciante diz a ele para deixar a espada para trás primeiro, então Desir lembra que o que ele lhe vendeu era um Kemovan. Wujukun argumenta que Blancium é uma história completamente diferente, e quando Desir lembra ao golpista que ele usou a mesma regra com o Pran antes, o trapaceiro ganancioso diz a ele para calar a boca. Enquanto seu guarda os ameaça, Desir solta uma isca de raiva bem tranquila que faz o cabeça oca balançar sua espada enorme contra ele. No entanto, Desir desvia facilmente, então Wujukyun diz a ele para destruí-lo com seu próximo ataque. Enquanto ele se prepara para atacar Desir de novo, Pran de repente se adianta para enfrentá-lo com sua nova lâmina, e ele diz a eles que mesmo não gostando de lutar, ele não vai se segurar contra eles. Quando Desir lembra de sua promessa de nunca mais usar uma espada, o baixinho fica envergonhado e começa a se enrolar nas palavras, mas Desir dá um tapinha na cabeça dele e diz para ele mostrar do que é capaz. O Brutamontes avança contra ele com um ataque pesado, mas Pran o evade facilmente, e isso deixa Desir feliz que o parceiro agora pode lutar com sua capacidade total. Nesse exato momento, o corpo de Pran começa a brilhar com aura, mas isso só deixa o maníaco careca ainda mais empolgado, enquanto ele jura que vai derrotá-lo. Quando ele avança para fazer um golpe pesado, Pran sai do caminho rapidamente e entrega uma chuva de golpes super rápidos que o ferem. É nesse momento que o Brutamontes percebe que está lutando contra o filho secreto de Wally West e Arya Stark, e enquanto Pran avança com mais movimentos de alta velocidade, ele bloqueia com sua espada gigantesca. Eventualmente, o monstro se adapta à velocidade de Pran, tipo uma Horaga, então ele tenta terminar a luta rapidamente, mirando um ponto vital na nuca do titã idiota, mas ele contra-ataca chutando-o contra uma parede. Enquanto ele se aproxima de Pran para finalizá-lo, Desir o aconselha a acreditar em seu pai, e é nesse exato momento que ele vê as inscrições que estão escritas em sua espada. Ele pega sua espada novamente e avança contra o Homem-Fera, desta vez com muito mais determinação porque seu amigo acredita nele. O Maromba tenta socar o rosto dele, mas Pran desvia rapidamente e avança de novo. No entanto, o Superman do Walmart vê seu ataque vindo e tenta cortar a cabeça dele. Enquanto Desir grita o nome dele, Pran corta a espada do Brutamontes ao meio e entrega um gancho com o cabo de sua espada, que apaga as luzes do Maromba de fantasia. Enquanto eles tentam sair, o Wujukun diz que eles não podem escapar porque a porta só pode ser aberta pelo Brutamontes que eles acabaram de nocautear. No entanto, o pequeno espadachim prova que ele está completamente errado, cortando a porta ao meio, e eles finalmente saem da loja. No caminho de volta, Pran agradece a Desir por tê-lo ajudado com a espada, e Desir diz que ele não precisa agradecê-lo porque é apenas natural que ele ajude um amigo, né?
Essas palavras fazem os olhos de Pran começarem a lacrimejar, enquanto ele conta a Desir quão miserável sua vida tem sido todo esse tempo, e enquanto ele compartilha um lanche com seu melhor amigo, ele decide incorporar as palavras que seu pai lhe deixou, que dizem que o propósito da espada é impedi-lo de perder o seu caminho. No dia seguinte, Romântica faz seus exercícios de controle de vento, e ela finalmente consegue acertar o alvo bem no meio, fazendo-a celebrar. Logo depois, ela se encontra com Donata, que a presenteia com uma refeição 5 estrelas. Quando ele pergunta sobre a decisão dela, ela devolve o presente dele e diz a ele que se juntou a um grupo da classe Beta. Ela então declara que eles são inimigos, já que estão mirando subir de nível durante o torneio, e isso o deixa tão irritado que ele se lembra de como seu pai foi queimado durante um protesto de plebeus. Alguns dias depois, Desir e a galera ficam cara a cara contra um grupo de 5 alunos, e Romântica dispara uma chuva de feitiços de vento ofensivos que os derrubam facilmente como pinos de boliche. Em outra partida, eles são cercados por um grupo de alunos, mas Pran acessa seu Zoro Roronoa interior, enquanto ele os fatia e pica como cebolas para selar a vitória de sua equipe. Isso faz a equipe subir ainda mais alto no ranking. E em sua próxima partida, um grupo de dominadores de fogo ataca o trio de heróis com seus melhores ataques de chama, apenas para seus círculos mágicos serem sequestrados pelo rei da inversão, o Desir. Enquanto os magos tentam descobrir o que está acontecendo, Romântica dispara alguns ataques de vento em coordenação com Pran, que então procede a fatiá-los todos. Os rankings do trio sobem mais uma vez, e enquanto Romântica e Pran celebram, Desir se prepara porque ele sabe que o jogo de verdade está prestes a começar. Enquanto isso, Brigitte está olhando pela janela, e embora esteja orgulhosa de quão longe Desir e sua equipe chegaram, ela está preocupada que todos os figurões começarão a persegui-los, já que eles agora viraram notícia. Um tempo depois, um dos professores nobres esbraveja para os outros alunos sobre como o jornal está prevendo que o trio de heróis poderia ser o primeiro a ser promovido para a Alpha, já que eles já estão no 30º lugar. Ele afirma com raiva que eles não podem deixar os plebeus imundos mancharem a classe alfa deles. Mas então ele se desculpa por sua má conduta e adota um tom mais baixo, enquanto lhes diz que é responsabilidade deles, como membros do lendário grupo Lua Azul, proteger e manter o orgulho e a tradição da escola. Enquanto eles o encaram em silêncio, ele os instrui a eliminar a equipe de Desir por qualquer meio necessário para que eles nunca sejam rankers únicos, e pergunta a Zest se ela pode derrotar Desir, já que ela já lutou com ele antes. A Zest garante a ele que pode vencer, então ele a nomeia a nova líder do primeiro ano do grupo Lua Azul e a encarrega de garantir que ela traga a vitória para o grupo. Ouvindo isso, ela se lembra de quando Desir a derrotou, e ela decide que vai esmagá-lo com tudo o que tem desta vez. Enquanto ela caminha pelo corredor, Donata e o esquentadinho, Percival, se aproximam dela, então ela pergunta se ele se opõe à ideia de ela ser a líder. Donata diz que não tem problema com isso, já que sabe o quão poderosa ela é, mas ele pede permissão para ser quem vai derrubar Romântica, e Percival segue o exemplo pedindo para ser quem vai derrotar Pran. No entanto, ela os lembra que eles têm uma chance melhor de vencer se lutarem como um grupo, então Donata deixa claro que ele quer esmagá-la com as próprias mãos por razões pessoais. Vendo a paixão nos olhos deles, ela finalmente aceita a proposta, mas lhes dá uma ordem como líder: ficar longe de Desir, pois ela é quem quer destruí-lo. Enquanto isso, Romântica e Pran estão fazendo alongamentos em sua sala de treinamento, quando Desir chega e os informa que eles farão um tipo especial de treinamento para a rodada final, o que os choca. Na biblioteca, Desir reúne alguns livros para eles, e eles começam a tremer porque parece que ele está prestes a compartilhar o conteúdo do histórico do navegador dele, sabe? Mas quando eles olham mais de perto, veem que é tudo um monte de livros de história. Quando Desir anuncia que eles vão estudar história, a Morena Voada grita tão alto que todo mundo na sala começa a lançar um olhar de reprovação para eles. Enquanto eles estudam os livros, Desir os lembra que a fase final do torneio acontecerá no mundo das sombras, e eventos históricos do mundo real serão replicados naquele mundo. Se eles conseguirem impedir que os incidentes aconteçam, eles podem limpar o mundo das sombras. Ouvindo isso, Pran o chama de inteligente por ter criado essa estratégia de preparação, mas Romântica levanta o fato de que eles não sabem quais incidentes de qual era serão reproduzidos durante o torneio. Desir diz que ele escolhe certos eventos aleatoriamente, e quando ela começa a questionar a inteligência dele, ele decide que eles devem estudar todos os eventos históricos lendo todos os livros da grande estante. E isso os faz finalmente calar a boca e começar a ler os livros originais que ele lhes deu. E Desir sorri porque ele sabe que os eventos que ele escolheu não são aleatórios, mas sim os mesmos que aconteceram na linha do tempo anterior. Enquanto o grupo lê os livros de história, Romântica percebe que Pran não consegue parar de olhar para Desir, então ela o provoca, mencionando como a visita deles ao mercado foi muito parecida com um encontro romântico de bandeira arco-íris. Alguns minutos depois, Zest chega à mesa deles e olha intensamente para Desir. Depois de cumprimentá-la, ele menciona como ela se juntou à Lua Azul e diz que ela merece estar no grupo mais forte. No entanto, ela diz que não tem tanta certeza de que esse grupo seja o mais forte agora, já que Desir surgiu com seu próprio grupo Azarão e revela que a razão pela qual ela veio ali é para declarar guerra a ele. Desir aceita o desafio dela e a elogia por mostrar cortesia a alguém que ela considera uma rival. No entanto, ela se desculpa por subestimá-lo durante a primeira batalha e jura que vai destruí-lo desta vez, e isso deixa Desir feliz porque era o plano dele o tempo todo acender o espírito de luta para que eles pudessem mudar o futuro juntos. Enquanto ela se afasta, Desir sorri para ela, e ele antecipa a partida deles. No dia da rodada final do torneio, as pessoas e os cinegrafistas lotam a arena como se fosse um show do Kendrick Lamar, e Desir explica aos seus companheiros que a rodada final é como um festival que todo mundo na cidade quer assistir.
Quando eles perguntam por que ele não apertou a gravata, ele diz que é porque ele quer ir com tudo, e então sai com sua equipe. Todas as equipes ficam em fila com seus respectivos oponentes, e a equipe de Desir toma sua posição atrás da lua azul. O anunciante os informa que eles precisam resolver um certo incidente para limpar o mundo das sombras, e Romântica fica surpresa que eles não especificaram o incidente. Então Desir explica que descobrir isso também faz parte da competição. O instrutor então anuncia que os 9 melhores jogadores receberão o título de Rankers únicos, e a equipe percebe que eles estão atualmente no fundo da tabela. Desir explica que eles só podem se tornar rankers únicos limpando o mundo das sombras inteiro sozinhos ou derrotando todos os outros participantes. Quando os portões se abrem, a equipe atravessa o portal e Desir aparece em um lugar aleatório na floresta. Ele decide encontrar o resto de seus companheiros, mas é subitamente emboscado por uma usuária de gelo de cabelo azul. Enquanto ela lança seus melhores ataques de gelo, ele contra-ataca com chamas, mas ela muda de tática ativando um grande tornado que a ajuda a atingir seu corpo com fragmentos de gelo. No entanto, o Rei da Inversão ataca novamente enquanto ele cancela facilmente a magia dela e faz um Uno reverso maluco, destruindo-a com a arte demoníaca de sangue de Doma. O instrutor anuncia que há 29 participantes, mas Desir diz que ele tem uma pessoa restante para mirar. Enquanto isso, um estudante nobre chamado Jin caminha pela floresta, reclamando que o torneio está impedindo de maratonar Game of Thrones, mas ele de repente é atingido em cheio no rosto pelo ataque de vento de Romântica, fazendo-o desaparecer. O instrutor anuncia que agora restam 27 participantes no torneio, mas Pram está preocupado que eles não conseguem encontrar Desir por perto. Romântica então ativa sua habilidade de observação, que a permite ver que há 2 oponentes por perto e um do outro lado. Quando ela tenta atacar o oponente isolado, seu feitiço é subitamente cancelado, e os 2 oponentes que ela detectou no radar chegam para enfrentá-los. A dama do grupo aponta que a desvantagem da magia de detecção é que ela revela a localização do usuário ao oponente, e o parceiro dela os chama de lixo beta por não saberem disso. Que mancada. Então Romântica decide mostrar a eles quem é o verdadeiro lixo. Enquanto o idiota arrogante tenta continuar com sua provocação, Pran de repente avança contra ele, mas ele bloqueia o ataque por pouco. Os 2 espadachins avançam um contra o outro mais uma vez, e suas espadas se chocam intensamente antes de se separarem. A nobre dama tenta parar Pran com rajadas mágicas, mas ele desvia dos feitiços dela e começa a voar ao redor deles na velocidade da luz. Vendo isso, a dama fica assustada, pensando que eles estão disfarçados de classe beta. Mas o espadachim irritado atinge o chão com força suficiente para criar um campo de força ao redor deles, antes de pedir a ela para atacá-los com magia diária. Enquanto ela tenta ativar seu feitiço, Romântica a avista e dispara uma rápida rajada mágica, que a manda pelos ares antes de tirar uma com a cara deles por revelarem sua localização dentro da cortina de fumaça, por pura burrice, né? Isso irrita o homem, mas antes que ele possa responder à altura, Pran aparece atrás dele e o distrai, permitindo que Romântica o destrua com uma rajada de vento. Quando a instrutora anuncia que restam 25 participantes, a dupla começa a celebrar e se gabar mutuamente por seus poderes aprimorados. Romântica então começa a gritar com Desir por se esconder nos arbustos durante a luta deles, e ele finalmente sai do esconderijo para elogiá-los pela batalha incrível. Enquanto ele afaga a cabeça de Pran, Romântica se lembra de como ele inverteu facilmente o feitiço dela quando se conheceram, e a irrita que ele seja tão mais poderoso que ela, mesmo estando no mesmo grupo. Quando ele vê o rosto preocupado dela, ele também começa a afagar a cabeça dela até que ela grita para ele parar. Enquanto isso, uma torre do relógio sombria começa a irradiar mana maligna pela área. Em outra parte da floresta, os ultragatos de um grupo de elite aniquilam um candidato azarado, e o líder do grupo, Gabriel, diz a ele que não o ressente antes de ir embora com sua equipe. Ao mesmo tempo, Desir explica a sua equipe que há 2 caminhos para eles serem promovidos à classe alfa. O primeiro caminho é terminar em primeiro lugar, limpando o mundo das sombras, e o segundo é sobreviver e ficar entre os 9 primeiros. Ouvindo isso, Romântica pergunta se eles podem limpar o mundo das sombras, mas Desir diz que não é possível porque os outros vão se juntar contra eles no processo, já que são todos alfas. No entanto, ele diz que podem facilmente conseguir ficar entre os 9 primeiros se 9 dos 18 participantes restantes forem desclassificados, e Romântica se preocupa que possa ser difícil para eles, mas Pran diz que todos ficarão bem. De repente começa a chover forte, então a equipe corre para se abrigar debaixo da árvore, e enquanto estão lá, Pran aproveita a oportunidade para abraçar Desir. Romântica percebe que nunca teria imaginado almejar o top 9 naquele torneio de elite se estivesse sozinha, e ela se pergunta o que teria acontecido se tivesse aceitado o convite de Donato. Quando ela se lembra de como ele insultou os plebeus, ela começa a se preocupar, mas Desir, aqui, afaga a cabeça dela enquanto a assegura de que a equipe é forte o suficiente para superar essa aprovação. Vendo o sorriso no rosto dele, ela também sorri, pensando que tipo de esquisitão ele é. Ela então afasta a mão dele, gritando por ele estar agindo de forma estranha, mas ela sorri novamente ao perceber o quanto ama seu grupo. Nesse momento, eles ouvem um sino tocar alto, o que os deixa confusos. Então Desir os lembra da história que estudaram antes de revelar que o mundo das sombras em questão é o mundo da Torre Probius. A instrutora explica que a antiga Torre do Relógio é um dispositivo mágico de alto nível que produz monstros em intervalos regulares, e nesse momento a Torre do Relógio dispara uma grande descarga de raios, que abre o chão. Ela então anuncia que a missão de sobrevivência começou, já que a Torre do Relógio produziu um novo monstro, e isso agrada os professores nobres, porque eles sabem que os alunos da classe beta estão fritos. Nesse momento a equipe ouve um grito na floresta, e a instrutora anuncia que agora restam 17 participantes. Desir pede aos seus companheiros de equipe para ficarem para trás enquanto ele avança, mas de repente, um monstro estranho
estranho aparece, fazendo Romântica e Pran entrarem em pânico. Enquanto se encolhem de medo, Desi diz que precisam fugir o mais rápido possível, e enquanto correm, o monstro rato invoca um batalhão de ratos que os persegue. Desi reconhece essas criaturas como Kildramauses, um monstro que usa um batalhão de ratos como membros e se alimenta de sangue humano. Como ele nunca desiste de seu alvo, Desi presume que os outros grupos já foram derrotados. Romântica ataca a horda de monstros com um golpe de vento, mas eles se recuperam instantaneamente e continuam a perseguição. A equipe acaba encontrando um tronco que bloqueia o caminho, e Pran pula facilmente sobre ele, mas Romântica argumenta que não quer. Depois de um pouco de motivação de Desi, ela finalmente consegue pular o tronco ao lado dele. E enquanto correm, Desi diz que eles têm que derrotar o rato responsável pelo batalhão para pará-los de vez. Ele então morde a própria mão e joga um pouco de sangue na direção deles para atrair o líder, permitindo que Romântica jogue um Rasengan nele. No entanto, o líder dos ratos se levanta imediatamente, então Desi explica que sua resistência mágica é alta. Percebendo que Romântica não pode vencê-lo em seu nível atual, ele diz ao grupo para recuar, mas Pran de repente avança contra a besta, fazendo-o se preocupar com ele. Enquanto os outros grupos batalham contra os ratos, Pran está no centro do enxame de ratos procurando pelo líder, e Desi cava desesperadamente entre os ratos, esperando impedir que seu amigo morra como na linha do tempo anterior. No entanto, Pran irrompe pela tempestade de ratos, lançando um ataque poderoso que destrói o Rei Rato, e a instrutora anuncia que eles concluíram a missão de sobrevivência. Depois, Pran desaba nos braços de Desi, e eles o elogiam por ser um espadachim melhor que o Ichigo. Após deitá-lo para descansar, Desi pede a Romântica para cuidar dele e dá um soco no próprio rosto por não ter protegido seu amigo. Quando ele retorna, diz a eles que o próximo objetivo é invadir a Torre do Relógio, e enquanto os outros dois avançam, Desi decide que os protegerá a todo custo durante esta batalha. O Esquadrão Lua Azul chega na entrada da Torre do Relógio, e eles sentem que será fácil vencer o torneio limpando a torre. De repente, eles começam a sentir uma pressão intensa ao redor deles, e os outros pensam que é evento normal, mas Azeste percebe que é um sinal de algo mortal. Nesse momento, uma barragem de rajadas mágicas cai do céu, e enquanto os três grandes da Lua Azul, Azeste, Percival e Donata, conseguem bloquear, os outros são eliminados. Quando Percival pergunta o que foi, Azeste diz que é o inimigo, e como a detecção e o ataque foram quase simultâneos, ela descobre que é Desir quem os está atacando. Enquanto outra barragem de rajadas de vento chove ao redor deles, Azeste avisa sua equipe para ficar alerta, mas eles logo são dominados pela intensidade dos ataques. Quando Azeste bloqueia a rajada mais poderosa, Romântica pede desculpas a Desir, mas ele diz que não tem problema, porque sabe que Azeste é uma mamãe super poderosa. Ela ainda está preocupada porque os oponentes agora sabem a localização deles, mas Desir diz que está tudo bem e lhes diz que o plano é reunir todos em um só lugar. Ouvindo isso, ela ataca os dois magos do outro grupo, e a instrutora anuncia que agora restam apenas 13 candidatos. Desir então coloca a mão na parede e ativa uma versão super potente de sua inversão, que cobre a parede inteira. Quando o trio da Lua Azul entra na torre, eles ficam chocados ao ver o grupo de Gabriel e outro grupo lá dentro. Gabriel os acusa de serem os responsáveis pelos ataques furtivos na entrada, mas eles explicam que também foram atacados. No entanto, Gabriel não compra a história deles, e quando Azeste pede provas da culpa, ele diz que são os únicos capazes de usar tantos feitiços daquele nível de uma vez. Ouvindo isso, Azeste percebe que ninguém jamais acreditará se ela disser que foi obra de um beta, o que faz parte do plano de Desir, mas Gabriel toma o silêncio dela como uma afirmação e os desafia para uma batalha. Azeste diz aos seus companheiros de equipe para ficarem para trás para que ela possa enfrentar a equipe de Gabriel sozinha, e o cara não perde tempo antes de atacá-la com seu feitiço de chama mais poderoso. As chamas a cercam como um tornado, fazendo seus companheiros celebrarem a vitória, mas Azeste de repente aparece atrás deles e chuta um deles como uma bola de futebol antes de prender o outro no gelo. Vendo isso, Gabriel pede aos membros do grupo Pinheiro para ajudá-lo, alegando que eles não podem se tornar rankers únicos a menos que os derrotem, e a equipe concorda em participar. Quando um dos caras do Pinheiro dispara uma flecha em Azeste, ela facilmente a corta em dois, e Gabriel capitaliza a distração dela, atacando-a com um golpe de supernova. Depois de mais alguns minutos, Desir e a turma percebem que a batalha abaixo terminou, mas ele lhes diz que seu plano falhou porque não houve nenhum anúncio da instrutora. Nesse momento, eles ouvem passos enquanto Azeste e seu grupo sobem as escadas para encontrá-los. Quando chegam ao andar superior, Desir elogia Azeste por mostrar sua genialidade mais uma vez, porque ele esperava um fogo amigo entre os alfas, mas ela frustrou seus planos, congelando-os no lugar em vez de eliminá-los. Os três elites da Lua Azul tomam suas posições contra seus respectivos rivais, e Azeste diz a Desir para lutar com ela e provar que ele é digno de se tornar um ranker único. De repente, ela ativa um feitiço de gelo que transporta a si mesma e Desir para um andar superior. Enquanto Pran se preocupa com ele, Percival o ataca e diz que é hora de finalmente acertarem as contas. Romântica corre para ajudá-lo, mas Donata a impede e diz a ela que está ali para dar um fim nela e em seu grupo. Em outro lugar, Desir descansa no chão enquanto Azeste se aproxima dele, e ela diz para ele se levantar porque sabe que o feitiço dela não foi suficiente para derrubá-lo. Nesse momento, ele dispara um feitiço de terra chamado Quebra-Pedra,
e ao atingir o braço dela, as pedras se transformam em cobras, mas ela as congela instantaneamente. Quando os olhos dela se arregalam, ela percebe que a sala inteira foi coberta pela magia de inversão de Désir. Mas, embora Désir concentre Aura como um rei mágico, ele está rezando em sua mente para que seu feitiço a alcance a tempo. Lá embaixo, a batalha de espadas continua furiosa e Percival começa a dominar Pran. O baixinho tenta aguentar, mas Percival muda para as táticas do Tanjiro, dando uma cabeçada nele. Enquanto ele luta com a dor, Percival diz para ele balançar a espada como da última vez e Pran finalmente recuperar a confiança. Quando Percival avança para um ataque, ele o desvia rapidamente e isso o irrita a ponto de tentar uma saraivada de ataques, mas ele desvia disso também. Depois de errar vários golpes cruciais, Percival percebe que ele é tão farsante quanto o Rendi, com cabelo vermelho para completar o visual, mas Pran o acorda com um chute no estômago. Ele pergunta a Pran como ele ficou tão forte em tão pouco tempo, mas o Mini-Zoro o provoca em vez disso. Então ele volta a ficar de pé para continuar a luta e se pergunta por que Donata está demorando tanto. Enquanto isso, Romântica ataca Donata com rajadas de vento, mas ele os desvia facilmente, e ela começa a se preocupar porque sabe que é péssima em combate de curto alcance. Mas por sorte, o gelo na sala se estilhaça graças ao feitiço de Désir, criando uma cortina de fumaça para ela se esconder. Enquanto Donata a procura, uma rajada de vento o atinge no braço, e ele se pergunta como ela descobriu sua localização. Depois de bloquear outro ataque de vento, ele começa a sentir frio devido ao vento gelado, e é aí que ele percebe que ela o está rastreando usando o vento. Romântica decide encerrar a luta enquanto ainda há neblina na área, mas de repente, Donata ativa o colar especial que dissipa a neblina. Ele então avança contra ela implacavelmente, e ela percebe que o colar que ele estava tentando dar a ela era na verdade um artefato. Quando ele a chama de plebeia imunda, ela diz a ele que eles não são tão diferentes, então ele, com raiva, diz a ela que os elites estão em um nível diferente do dela. Ele então ativa alguns ataques mágicos usando artefatos especiais que a mandam voando contra a parede. Enquanto Pran a verifica, ele diz a Percival que vai massacrar os plebeus, e lança uma saraivada de magia de artefato neles. No entanto, Pran destrói o feitiço dele e corta seu colar. Percival tenta lembrá-lo de que Pran é seu oponente, mas ele manda ele calar a boca. Romântica então diz a Pran para levar Percival para outro lugar para que ela possa enfrentar Donata sozinha, mas Pran recusa porque não quer deixá-la para trás. No andar superior, Azeste tenta várias estratégias mágicas, mas Désir destrói todas elas facilmente com seus poderes de inversão antes de lançar um ataque de chamas nela. Ela consegue se proteger em um casulo de gelo, então ele elogia suas habilidades mais uma vez. Azeste não entende por que está lutando, apesar de ser superior a Désir em todas as estatísticas de combate possíveis, e ela percebe que a única coisa que lhe falta é experiência real em batalha. Ela avança contra ele e ele responde com um feitiço de bola de fogo, mas ela salta por cima. Ele então lança uma barragem de feitiços de chama nela, mas ela desvia de cada um antes de avançar para um golpe, e Désir aprimora seu corpo com uma técnica de fortalecimento para aguentar o ataque dela. Enquanto ela balança a espada contra ele bloqueia com sucesso o ataque dela com uma adaga, e quando ele percebe que ela está chocada, ele a provoca por pensar que ele não pode usar uma lâmina. Ela então o manda voando contra a parede, e não lhe dá tempo para recuperar o fôlego antes de lançar uma série de golpes poderosos nele, que ele bloqueia um após o outro. Enquanto chocava lâminas com ele, ela pergunta por que não consegue vencê-lo, apesar de ser muito mais poderosa que ele, mas ele salta para longe dela e pergunta se ela está se divertindo, já que nunca esteve em batalha com um oponente digno antes. Ele se lembra de como ela sempre parecia entediada na linha do tempo original, porque as batalhas eram como brincadeira para ela, e pergunta se ela quer vencê-lo com tudo o que tem. Ela admite que quer derrotá-lo enquanto aponta sua lâmina para ele, e ele assume sua própria postura enquanto a convida a enfrentá-lo com todo o seu poder. Ouvindo isso, ela ativa sua expansão de domínio chamada Trono Congelado, transforma a sala inteira em um palácio de gelo, e Désir percebe que não pode invertê-lo, já que é magia de visão. De repente, ela lança alguns pingentes de gelo afiados do chão contra ele, mas ele salta para longe bem a tempo. No entanto, ela então o cerca com pilares de gelo e começa a lançar feitiços de gelo sem parar contra ele. Enquanto Désir tenta invertê-los, ele se lembra que o Palácio Congelado é um trunfo que Azeste usou na linha do tempo antiga, o que a permite usar sua magia sem limitações. Mas ele fica surpreso que ela já seja capaz de fazer isso tão cedo. No entanto, ele cria um grande círculo de inversão que cancela todos os feitiços mágicos dela, e começa a alterar o chão gelado enquanto lhe diz que seus feitiços nunca o alcançarão, não importa quantos ela dispare em sua direção. Como todos os seus feitiços estão sendo invertidos, Azeste considera usar sua espada, mas imediatamente descarta a ideia ao perceber que usar sua espada ou sua magia independentemente não pode derrotar Désir. De repente, uma lâmpada se acende na cabeça dela, e ela puxa sua espada do chão, fazendo seu palácio congelado desaparecer. Désir fica chocado ao ver que ela agora está infundindo sua lâmina com poder mágico, e isso o faz elogiar suas habilidades mais uma vez. No andar inferior, Pran se envolve em uma batalha de espadas acalorada com Donata, e embora ele consiga jogar o nobre saco de lixo contra a parede, ele diz à Romântica que Donata é muito forte. Vendo que Percival ainda está em espera, ela diz a Pran que eles têm que derrotar Donata antes que o pássaro raivoso se junte à luta. No entanto, quando Donata se levanta, ele pede a Percival para dar uma mão, o que os choca. Percival lembra de sua declaração anterior de lidar com os plebeus sozinho, mas ele diz que não quer perder mais tempo com plebeus. Então Percival pega sua espada para se juntar a ele. Vendo isso, Pran decide enfrentá-lo, e quando o ruivo perdedor lança sua espada contra eles como um dardo, Pran acerta um home run com ela.
No entanto, ele percebe que Donata está prestes a emboscar Romântica, mas antes que ele possa reagir, Percival pega sua espada e corre em sua direção novamente. Enquanto os dois incels nobres lançam seus ataques de espada contra a dupla principal, Romântica tem um flashback de Desir e de repente diz a Pran para se abaixar antes de acertar os dois rostos feios deles com rajadas de vento a queima-roupa. Lá em cima, a espada de Azest se transforma em uma espada mágica, e Desir sorri porque sabe que essa técnica super poderosa que ela está usando geralmente leva até 10 anos para ser dominada, mas mais uma vez, Azest provou ser uma deusa. Quando ela avança contra ele, ele tenta interceptá-la com ataques de pedra, mas ela os transforma em cubos de gelo. Ele então muda para um feitiço de chama, mas ela lança um vento frio, que cancela as chamas e o empurra para trás. Percebendo que ele não pode inverter seus novos ataques, ela avança confiante em sua direção e depois de destruir sua adaga, ela aponta sua lâmina para ele enquanto declara ousadamente sua vitória. No entanto, ela percebe que sua habilidade de inversão está ativa e ele lança um ataque de área ampla próprio, espalhando sua inversão por toda a torre do relógio. Nesse momento, a instrutora anuncia que a missão foi concluída porque o poder mágico da antiga torre do relógio foi cortado e o ranking chegou oficialmente ao fim. Ela então anuncia que a pessoa que limpou a torre é Desir, e a multidão aplaude alto, mas o nobre grandalhão começa a desmaiar. Algumas horas depois, os oficiais da academia têm uma reunião, e o idiota gordo acusa Bridget de usar meios ilegais para apoiar a equipe de Desir, alegando que um plebeu não pode superar um cavaleiro mágico e limpar um mundo das sombras, mas uma dama o desmente, lembrando que todos assistiram a luta ao vivo e não viram nada ilegal acontecer. Ele tenta continuar seu discurso, mas outro oficial manda ele calar a boca, já que estão na presença do Yamamoto da escola. Ele então apresenta a lista dos rankings únicos determinada pelo diretor, e isso choca a todos na sala, porque eles pensaram que era algo que eles decidiriam durante a reunião. No entanto, o diretor diz que só queria ouvir as opiniões deles, e seu assistente prossegue lendo a lista dos 9 rankings únicos. No dia seguinte, Desir se encontra com Azest e explica que seu motivo durante todo o torneio foi limpar o mundo das sombras enquanto distraía a equipe dela com batalhas. Ouvindo isso, ela sorri e admite a derrota, mas ele diz que foi por pouco, porque ela estava a segundos de decapitá-lo. Nesse momento, Pran e Romântica chegam e se juntam a eles na mesa. Desir agradece a Romântica por ajudá-los a vencer com sua magia, e ele também elogia Pran enquanto afaga a cabeça dele. Enquanto ele os acaricia, Azest diz a ele que tem que encontrar o professor Ranzinza, Ferdman, já que sua equipe perdeu. Enquanto se afasta, ela de repente pede para se juntar ao treinamento deles, e ele concorda imediatamente, apesar das objeções de Romântica. Depois que ela sai, o trio se encontra com Bridget, que os parabeniza antes de invocar um bolo enorme para celebrar a vitória deles. Ela então os informa que todos os três são oficialmente rankers únicos e foram promovidos à classe alfa. Ao ouvir isso, todos começam a celebrar e ela lhes entrega grandes pedaços do bolo. Enquanto olha para Dazir, ela se lembra do dia em que ele pediu para ela ensiná-lo magia, e como ela passou os anos seguintes treinando-o até ele dominar tudo. Ela sente um orgulho imenso dele por quão forte ele se tornou desde então. Alguns dias depois, Desir e a turma estão com roupas casuais, prontos para se divertir nas férias de verão. Quando Desir os lembra que estarão na classe alfa após o recesso, Romântica admite que ficarão bem mais ocupados do que agora, mas diz que devem aproveitar ao máximo antes disso. Pram se junta, implorando para Desir participar da diversão. Então ele finalmente concorda e o segue para dentro do prédio. No shopping, Romântica experimenta várias roupas e Desir a elogia, dizendo que ela fica ótima em todas. No entanto, ela pede para ele elogiá-la de um jeito que a deixe mais animada. E quando ela troca para um dos looks do Met Gala da Billie Eilish, ele solta um monte de elogios cheios de energia, o que a deixa feliz, até ela descobrir que ele está, na verdade, elogiando o Pram. Um tempo depois, Desir mal consegue ficar de pé enquanto Pram tenta selecionar uma gravata adequada para ele. Enquanto ele troca entre as diferentes cores de gravata, Dazir e Romântica começam a se comunicar secretamente na língua da Nezuko, e Dazir pede a ajuda dela, já que seus joelhos estão prestes a ceder, mas ela recusa porque essa versão focada do Pram é assustadora. Depois de finalmente escolher uma gravata, Pram começa a se gabar como se tivesse ganhado uma medalha de ouro olímpica, e Dazir o agradece pela ajuda. No entanto, Romântica começa a reclamar que Pram demorou mais nas compras do que ela, mas Dazir diz que está tudo bem porque Pram parece feliz. Pram então sugere jogar fliperama, e Romântica imediatamente corre atrás dele para jogar Call of Duty. Depois que eles saem, Dazir encontra Azist e a convida para jogar com eles. Mas a viciada em batalhas pensa que ele a está convidando para uma revanche, então ele explica que só quer jogar. Depois de vários minutos tentando a máquina de garra, Pram finalmente ganha um ursinho de pelúcia gigante. E ele e Romântica começam a celebrar até Desere e Azast chegarem. Eles imediatamente começam a surtar, e Romântica acusa Azast de tentar devorar o picolé dele, mas Desir diz que ela só está ali para se divertir com eles. Azaz então pega Pram como um bloco de Lego e troca de lugar com ele para que ela possa ficar bem ao lado de Romântica. Quando ela pergunta se assim está melhor, Pram fica animado e a convida para jogar com eles, o que faz Romântica começar a reclamar de novo. Desir sugere jogar outro jogo de fliperama e eles se dividem em duplas, com Pram fazendo dupla com Azest, enquanto Desir tem Romântica como sua parceira. Pram começa a reclamar que quer jogar contra Azir, então Desir o acalma prometendo jogar a próxima partida com ele. No entanto, Romântica ainda está ressentida com o fato de Azad estar fazendo dupla com o seu amor.
Enquanto se preparam para começar a partida de A-Rock, Daisy lembra sua parceira romântica que estão jogando contra o melhor espadachim e cavaleiro mágico da academia e avisa que ela estará perdida se baixar a guarda. Ela diz que já sabe, mas quando olha para Pran e vê uma aura assustadora irradiando dele, pois ele está determinado a terminar aquele jogo num piscar de olhos, para poder jogar na próxima partida como parceiro de Desir. Quando o jogo começa, ele lança o disco com uma força insana, mas Desir bloqueia com sucesso e contra-ataca com um tiro próprio. No entanto, Azeste bloqueia o tiro dele, e enquanto o disco se aproxima da rede deles, ele alerta Romântica, que acerta o disco usando magia de vento, direto na rede adversária. Isso atordou os espadachins, mas Romântica se exibe enquanto lhes diz que vai ensiná-los uma lição por ousarem desafiá-la no air-hockey. Azer reclama que usar magia torna as coisas injustas, mas Azeste aceita o desafio dela e anuncia que é a vez dela de atacar. Ela então acerta o disco num ataque em zigue-zague, e Romântica pensa que não é problema. Mas de repente, Azeste cria uma borda de gelo na mesa que manda o disco direto para a rede deles, fazendo Pran elogiá-la. Isso só deixa a Romântica mais animada, e enquanto as duas moças se envolvem em sua partida de hóquei nível Goku versus Saitama, Desir se lembra de como elas eram guerreiras na linha do tempo original. No entanto, Romântica o traz de volta à realidade, informando-o de um ataque iminente dos adversários, então ele cancela a borda de gelo de Azes e lança o disco direto na rede deles. Depois de horas jogando, ele agradece a Azes por se divertir com eles, e ela o agradece de volta, já que foi uma boa mudança de ritmo para ela. Depois que ela sai, Romântica diz que está feliz por nunca mais ver sua rival amorosa, mas Daisy estoura a bolha dela lembrando que ela vai treinar com eles no dia seguinte, e Prom acrescenta que eles também a verão muito na academia, já que agora são da classe Alpha. No dia seguinte, Romântica e Pran chegam à classe Alpha em seus novos uniformes de elite e ficam satisfeitos com o quão elite eles parecem. Enquanto saboreiam um momento, Dazias chega de repente e lhes diz que é hora de sair para o treino matinal. Durante o treino, Azeste chega e se junta a eles em alguns exercícios, incluindo o treinamento de esgrima com o velocista Pran. Ela tenta o treino de bola, mas falha, então Romântica mostra a ela como se faz. Enquanto a cabeça de vento começa a se gabar, Azir a humilha dando-lhe mais bolas para enviar ao alvo, mas ela se atrapalha e as joga nele. Depois de horas de prática, Azir sai, e uma Romântica exausta começa a reclamar de como ele está pegando pesado. Então ele explica que precisa que eles fiquem mais fortes, o mais rápido possível, porque a próxima batalha deles será real. Durante a aula, a professora explica que a batalha entre a humanidade e o mundo das sombras continua, e esse desastre se repara todo ano. Por causa dessa erosão, o continente deles agora é metade do que costumava ser, mas os humanos conseguiram deter a contaminação dos mundos das sombras graças a algumas gemas mágicas especiais. Como essas gemas possuem uma quantidade insana de poder mágico, elas não podem ser usadas como estão, mas felizmente, a tecnologia para processá-las foi criada, permitindo aos humanos desenvolver vários outros itens mágicos. Ela então joga uma pergunta para a Romântica, que estava cochilando na aula, e Dazir sussurra as respostas para ela, permitindo que ela se salve de um vexame na frente de todos. Depois da aula, Desir e a equipe se encontram com a professora, Prelude, e pedem a ela para fazer um pedido especial para o grupo deles. A princípio ela recusa, mas quando ele lhe diz que uma pedra mágica especial está prestes a ser roubada por alguns vilões misteriosos chamados Alters, ela finalmente concorda em ajudá-los. Na sede da Torre Mágica, o mestre da torre, Zod, é informado por um oficial que a filial de Harelu está sob ataque. Em outro lugar, Desir, disfarçado com um moletom rasgado, corre pela rua carregando pães, mas de repente ele esbarra em um homem musculoso de bigode e cai no chão. O homem de bigode salva a comida dele usando magia de levitação e o ajuda a se levantar. Quando ele pergunta de sair para onde ele está correndo, ele diz que está com pressa para alimentar seus irmãos famintos em casa, mas aquele homem de repente joga o pão dele fora. Enquanto ele lamenta seus pães caídos, o maníaco de bigode segue em frente e diz ao seu parceiro que está escondido com magia de discrição para não matá-lo, mas isso só faz Desir sorrir. O vilão de bigode logo chega à torre e coloca uma máscara assustadora enquanto seu exército de maníacos mascarados aparece atrás dele. De repente, todos ativam seus círculos mágicos, e depois que ele lhes dá o sinal, eles atacam o prédio com uma barragem de feitiços de gelo e magia, mas todos são bloqueados pela barreira da torre. O canalha de bigode, Kaiken, elogia a torre por ter sistemas de defesa no nível do infinito do Gojo, mas ele sabe que a barreira não aguenta dois tipos de ataques ao mesmo tempo, então ele envia seu exército de brigões para invadir a torre com suas armas. Enquanto os capangas da frente golpeiam o escudo com suas armas, os de trás continuam disparando seus feitiços característicos, e eventualmente a barreira se estilhaça junto com a porta. Enquanto os Alters invadem o prédio, os guardas se reúnem para enfrentá-los, mas Kriken chega e os chama de um monte de lixo inútil antes de enviar seu exército atrás deles. Os guardas tentam eliminá-los com feitiços mágicos, mas os Alters bloqueiam com mini escudos mágicos e chocam espadas com eles. No entanto, quando um deles tenta acabar com um guarda, a espada ricocheteia em uma armadura protetora que ele está usando por baixo do uniforme. Isso surpreende Kriken, mas ele dá de ombros e avança em modo furtivo com seus parceiros. Quando os guardas dos andares superiores percebem que o inimigo está atacando, eles correm para baixo para enfrentá-los. Mas depois que eles saem, Kriken e sua gangue aparecem e avançam mais fundo na torre. Enquanto avança, ele os chama de um bando de idiotas. Mas quando ele se lembra de quão preparados os seguranças de baixo estavam para o ataque dele, ele sente que tem algo estranho. Logo, eles chegam à sala do tesouro onde a pedra mágica especial está guardada, e sua comitiva a cerca enquanto se preparam para destruir sua barreira protetora com feitiços mágicos.
No entanto, quando eles disparam seus ataques mágicos, o escudo os bloqueia completamente, e Draken lhes diz para parar para que ele possa lidar com isso sozinho. Ele então se aproxima da barreira e lança um feitiço chamado Fúria da Terra, que destrói a barreira, permitindo-lhe estilhaçar a caixa protetora da gema mágica de alto nível chamada Lágrima de Rejurnal. Vendo essa linda gema exposta, ele tenta pegá-la, mas de repente, o espadachim baixinho aparece e lhes diz para se renderem. Depois de esconder a pedra mágica em sua jaqueta, ele pergunta a Pran como ele aprendeu o nome Alters, e o grave em sua voz sozinho é o suficiente para convencer Pran de que ele é poderoso. Ele então ordena que sua equipe o mate, e eles disparam um feitiço de fogo contra ele, mas ele desvia usando cambalhotas, então eles mudam para um ataque de gelo. No entanto, ele o defende e se lança em cambalhotas de volta ao chão, onde ele percebe que o exército dos Alters na sala consiste em 2 espadachins e 4 magos. Ele também observa que o círculo mágico deles é semelhante ao da Romântica, e eles tentam pegá-lo com um ataque combinado de gelo e fogo, mas ele destrói os feitiços deles facilmente. Vendo isso, os espadachins dizem aos magos para recuarem, já que estão em desvantagem contra ele. Mas antes que eles possam atacar, Pran surge por trás deles e nocauteia um deles com a lâmina de sua espada. No entanto, Draken usa um feitiço de videira para segurar Pran no lugar e então ativa um feitiço de punho de terra, que o manda pelos ares. O vilão elogia suas habilidades, mas diz que ele carece de experiência e envia uma corrente mágica atrás dele. Enquanto Pran tenta escapar, os magos Alter o prendem em uma caixa de pedra e disparam seus feitiços diretamente nele. Felizmente, Romântica chega e destrói os feitiços deles com rajadas de vento antes de nocautear um de seus homens. Quando ela tenta atacar Kraken, um dos capangas se sacrifica para levar o golpe, e Kraken percebe que os ataques dela não são fortes o suficiente para perfurar a armadura deles. Enquanto ela dispara suas rajadas de vento neles, Draken e os magos Alter bloqueiam usando escudos mágicos, e ele se pergunta se várias pessoas estão lançando o feitiço devido à precisão e ao volume dos ataques. Ele começa a quebrar a cabeça para descobrir por que as autoridades estão tão preparadas para o que deveria ser um ataque surpresa, mas decide focar em garantir a gema mágica e ordena que seus guardas o protejam a todo custo. Enquanto ele se prepara para sair do prédio, Pran avança e destrói 2 de seus guardas usando técnicas de Hino Kamikagura, mas outro guarda o detém, permitindo que Kraken o sobrecarregue com feitiços de terra. Ele desesperadamente afasta as rochas e avança em direção a Kraken novamente, mas desta vez Kraken o impede, destruindo o chão entre eles, mesmo que isso mande um de seus camaradas direto para o além. Quando Pran avança contra ele novamente, ele bloqueia com uma rocha e o joga no chão antes de se cobrir em um túmulo rochoso. Pran tenta destruir esse casulo de rocha com golpes rápidos, mas só consegue rachá-lo levemente, e Kraken então força a Romântica a sair de seu esconderijo. Ele ameaça destruí-lo se não contarem quem os avisou sobre o ataque, mas Romântica o incita à fúria, fazendo-o disparar uma barragem de rochas contra ela. Pran destrói as rochas antes que elas possam causar impacto, e eles começam a desferir ataques combinados em Draken, mas ele bloqueia e ativa uma versão mais poderosa de seu feitiço Fúria da Terra, que destrói a sala inteira. Enquanto caminha pelos dutos, ele se gaba de sua vitória, mas então ele encontra Desir, que revela que o marcou com mana durante o primeiro encontro deles. O louco envia vários feitiços de Punho da Terra em direção a Desir, mas Desir os cancela facilmente e pede para ele devolver a pedra mágica. Em vez de devolver o cristal como um bom menino, Draken libera uma onda ainda maior de Punhos da Terra, mas Desir destrói todos eles com magia de inversão. Quando Draken tenta enviar outro ataque a ele, a inversão destrói seu círculo mágico imediatamente, e é aí que ele percebe que seus feitiços estão sendo invertidos. Isso o enfurece a ponto de ele ativar uma tempestade inteira de ataques de terra e arremessá-los em Desir. Mas mais uma vez, o herói os para e diz que ele está apenas perdendo tempo. Enquanto Daisy se aproxima dele, ele ameaça destruir a gema mágica se ele chegar mais perto, mas Daisy diz para ele fazer o que quiser e avança para um ataque. Draken tenta derrubá-lo com um super soco, mas Desir muda de tática e ativa um feitiço de gravidade que o prende ao chão. A mente de Draken está mais em frangalhos do que seu corpo, porque ele pensou que era impossível alguém usar magia daquele nível em tamanha velocidade. Mas Desir o surpreende ainda mais controlando a gema mágica não processada. Ele pergunta a Desir se ele é o Doutor Estranho disfarçado, mas Desir diz que não tem respostas para dar a um Zé ninguém patético antes de esmagá-lo fundo no chão como um inseto. De repente, Drakens máscara começa a brilhar, causando uma rajada de vento que empurra Desir para trás e ele se transforma na versão do Paraguai do Duende Verde. Daisy sorri e diz que sua nova forma se parece muito com uma besta mágica, mas Draken diz que é de fato uma besta mágica e desfere um soco que abala a terra no herói. Quando Daisy volta a ficar de pé, Draken o chuta contra uma parede, mas então percebe que Dazir prendeu sua perna com uma flecha de fogo. Isso o deixa tão furioso que ele tenta um Hulk Smash. Mas Dazir desvia, então ele muda para movimentos de karatê monstruosos, o que força Dazir a recuar contra a parede. O monstro avança para acabar com ele, mas Dazir desvia e contra-ataca com um poderoso feitiço de fogo a queima-roupa. No entanto, esse ataque causa dano zero ao Super Saiyajin Draken, e a besta o manda pelos ares com um punho da terra antes de revelar que também pode usar magia nesse estado.
Depois de ativar muitos feitiços da Terra, ele diz a Dezir para escolher se quer morrer por magia ou por espancamento, e lança ataques físicos e mágicos simultaneamente. Dezir desvia do golpe e luta para se segurar através da rocha, mas Draken o manda pelos ares com um feitiço de rocha e declara que vai empalá-lo. Enquanto cai, Dezir usa sua magia de inversão para cancelar todos os feitiços de terra ao redor. Mas Draken finalmente decide que é hora de acabar com ele. Ele reúne todas as rochas da área para criar um martelo poderoso, e Desire tenta invertê-las com seu feitiço, mas ele resiste à sua magia. Com essa arma, Draken avança contra Dazir, esperando acabar com a vida do Virgem, e Dazir cria um monte de círculos mágicos para bloquear seu caminho. No entanto, o Homem-Besta impulsiona sua magia ao máximo, permitindo-lhe criar uma poderosa onda de choque que destrói toda a pilha de barreiras. Enquanto ele se gaba de sua vitória, seu martelo mágico de repente desmorona, e quando a fumaça se dissipa, ele vê que Dezir ainda está vivo e chutando. Enquanto ele grita em choque, Dezir explica que estava preparando um feitiço super raro e então envia suas correntes de inversão por todo o corpo de Draken. No entanto, Draken consegue cancelá-lo, e quando ele avança contra Dezir, o herói usa a mana da gema para criar uma bola de fogo divina, que aniquila Draken. Quando o ferido Draken pergunta a Dazir o que ele é, ele se lembra da linha do tempo original e responde que não sabe, pois só conhece seu papel. Nesse momento, Pran e Romântica chegam e o abraçam enquanto uma sombra misteriosa desaparece da área. Alguns dias depois, Dezir está no elevador com Prelude, e quando ela pergunta o que ele quer como prêmio por proteger a gema, ele diz que quer jogar xadrez contra Zod, o mestre da Torre Mágica. Logo depois, eles chegam a uma biblioteca enorme onde Zod cumprimenta Dezir, e Dezir sorri porque ele não é apenas o mago mais poderoso de todos os tempos, mas também seu amigo insubstituível. Enquanto se preparam para começar o jogo, Dezir o agradece por concordar em vê-lo. Mas Zod explica que não pode se dar ao luxo de jogar, porque tem uma reunião em 27 minutos. Quando ele pergunta a Dezir qual regra ele preferiria adotar, Dezir sugere o método Herbal. E isso o surpreende porque é um método que apenas algumas pessoas sabem jogar. Quando ele monta o tabuleiro de xadrez, Dezir se lembra de como costumava jogar xadrez com ele o tempo todo na linha do tempo anterior, e eles começam o jogo. Vários minutos após o início da partida, Zod elogia as habilidades de Dezir, mas diz que talvez consiga ir à reunião porque está em vantagem. Ouvindo isso, Dezir decide fazer uma aposta onde o vencedor pode pedir algo ao perdedor, mas Zod recusa dizendo que não tem nada a pedir a um estudante. No entanto, Dezir o faz engolir as palavras ao sifonar mana de uma gema não processada bem na frente dele. E isso o faz finalmente concordar com a aposta. Quando Zod pergunta qual é o seu desejo, ele diz que contará quando vencer, e eles continuam a partida de xadrez. Naquela noite, o canalha obeso tenta culpar a Zest pelos plebeus que foram promovidos durante o torneio, mas ela não se abala, então ele ameaça expulsá-la da Lua Azul. Para sua surpresa, ela mesma se demite do grupo e sai da sala de reunião. No dia seguinte, Pran pergunta a Dazir por que ele os treina para serem tão fortes, e ele lhes diz que eles serão enviados para conquistar o mundo das sombras real em 13 dias. E falhar significaria o fim de suas vidas, assim como do mundo inteiro. Ele então lhes diz que fará qualquer coisa para evitar que isso aconteça, mas quando ele tenta lhes contar seu segredo, Romântica o impede. Em seguida, a equipe começa seu arco de treinamento, e assistem um encontro meio estranho com Dazir, onde ela revela sua intenção de se juntar ao grupo dele. 13 dias depois, é anunciado que o mundo das sombras real apareceu, e enquanto o esquadrão de Dazir é transportado para o local, ele jura que vai salvar o mundo desta vez. Isso nos leva ao fim do vídeo. Será que Desire e a equipe vão salvar o mundo? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. E se você quiser mais resumos de anime como estes, inscreva-se no canal e assista a este vídeo na tela.